Você já imaginou como seria viver na época do rei Davi? Ele foi um dos personagens mais fascinantes e complexos da Bíblia. Um homem que viveu aventuras incríveis, desafios enormes, vitórias memoráveis e derrotas dolorosas. Ele foi um amigo fiel, um inimigo temido, um amante apaixonado, um pai dedicado e um rei exemplar. Ele também foi um pecador arrependido, um adorador fervoroso, um servo obediente e um homem segundo o coração de Deus. Nesta série de vídeos, vamos descobrir mais sobre a vida e as lições do rei Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém e trabalhava como pastor de ovelhas. Um dia, o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé como o futuro rei de Israel, pois Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei, por causa de sua desobediência. Samuel examinou os irmãos mais velhos de Davi, mas nenhum deles foi escolhido por Deus. Então, Samuel perguntou se Jessé tinha mais algum filho, e Jessé mandou chamar Davi, que estava no campo. Quando Davi chegou, Samuel viu que ele era ruivo, de boa aparência e que Deus estava com ele. Então Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Davi era também um músico talentoso e tocava harpa para acalmar Saul, que sofria de um espírito maligno. Davi ganhou a confiança e a amizade de Saul e se tornou seu escudeiro e músico real. Mas a fama de Davi começou a crescer quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. Davi usou apenas uma funda e uma pedra para derrubar o inimigo, e depois cortou sua cabeça com a própria espada de Golias. O povo de Israel celebrou a vitória de Davi, e as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Isso despertou o ciúme e a ira de Saul, que passou a temer que Davi tomasse o seu lugar como rei. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas Davi escapou de todas as ciladas. Davi contou com a ajuda de Jonatas, o filho de Saul, que era seu amigo fiel, e de Mical, a filha de Saul, que era sua esposa. Davi também recebeu o apoio dos profetas Samuel e Gade, que o orientavam segundo a vontade de Deus. Davi fugiu para o deserto e reuniu um grupo de homens leais que se tornaram seus guerreiros. Davi lutou contra os inimigos de Israel, como os filisteus, os amalequitas e os moabitas, e conquistou muitas vitórias. Mas ele também teve que enfrentar a perseguição de Saul, que o buscava incansavelmente para matá-lo. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas não o fez, pois respeitava a sua autoridade como rei ungido por Deus. Davi disse: Longe de mim da parte do Senhor que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Depois de muitos anos de conflito, Saul morreu em uma batalha contra os filisteus, junto com seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua. Quando Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, ele lamentou profundamente e compôs uma canção em sua homenagem, chamada de Lamento de Davi. Davi disse: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Segundo Samuel, capítulo 1. Davi também perdoou os que tinham sido inimigos de Saul e procurou fazer alianças com as tribos de Israel. Então, os anciãos de Judá vieram a Hebron e ungiram Davi como rei sobre a tribo de Judá. Mas Isbosete, o filho sobrevivente de Saul, foi proclamado rei sobre as outras tribos de Israel por Abner, o comandante do exército de Saul. Isso gerou uma guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul, que durou 7 anos. Davi foi se fortalecendo enquanto a casa de Saul ia se enfraquecendo. Finalmente, Isbosete foi assassinado por 2 de seus capitães, que levaram a sua cabeça a Davi esperando uma recompensa. Mas Davi os condenou à morte,
pois não admitia que se derramasse o sangue inocente do filho de Saul. Depois da morte de Isbosete, todas as tribos de Israel se reuniram em Hebrom e reconheceram Davi como seu rei. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Ele reinou 7 anos e meio sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos sobre todo o Israel e Judá, em Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus e a estabeleceu como a sua capital. Ele também trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, com grande alegria e festa. Davi tinha o desejo de construir um templo para Deus, mas Deus lhe disse que não seria ele, mas o seu filho, que edificaria a casa do Senhor. Deus também fez uma aliança com Davi, prometendo que o seu trono seria estabelecido para sempre e que o seu descendente seria o Messias, o Salvador do mundo. Davi expandiu o seu reino, derrotando os seus inimigos em todas as direções. Ele subjugou os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os amalequitas, os sírios e outros povos. Ele também fez alianças com os reis de Tiro e Ramate e recebeu tributos de muitas nações. Davi organizou o seu reino, nomeando oficiais, juízes, sacerdotes e profetas. Ele também compôs muitos salmos que expressavam a sua fé, a sua adoração, o seu arrependimento e a sua esperança em Deus. Davi era chamado de o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, pois ele amava a Deus e procurava obedecer seus mandamentos. Mas Davi também cometeu pecados graves, que trouxeram consequências trágicas para a sua vida e para o seu reino. Um dia, Davi viu do seu terraço uma mulher muito bonita chamada Batseba, que era a esposa de Urias, um dos seus valentes soldados. Davi se deixou levar pela cobiça e mandou trazê-la ao seu palácio, deitando-se com ela. Batseba engravidou de Davi, e ele tentou encobrir o seu pecado, chamando Urias da guerra e mandando que ele fosse para a sua casa, para que parecesse que o filho era dele. Mas Urias não quis ir para a sua casa, achando injusto desfrutar do conforto enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Davi ordenou que Urias fosse colocado na frente da guerra, onde a luta fosse mais feroz, para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa e ela lhe deu um filho. Mas Deus não aprovou o que Davi fez e enviou o profeta Natã para repreendê-lo. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas e que tomou a única ovelha de um homem pobre para fazer um banquete. Davi se indignou com a injustiça do homem rico e disse que ele merecia a morte. Então Natã disse a Davi: Tu és esse homem, segundo Samuel 12. Natã revelou a Davi o seu pecado e anunciou o juízo de Deus sobre ele. Deus perdoaria o seu pecado, mas a espada não se apartaria da sua casa, e o seu próprio filho se deitaria com as suas mulheres. Davi não ficou impune pelo seu pecado com Batseba. Deus enviou uma série de calamidades sobre a sua casa como uma forma de discipliná-lo e corrigi-lo. O primeiro filho de Davi com Batseba morreu logo após o nascimento, como um sinal do desagrado de Deus. Depois, o filho mais velho de Davi, Aminon, violentou a sua meia-irmã Tamar, causando uma grande vergonha e revolta na família real. Absalão, o irmão de Tamar, vingou-se de Aminon, matando-o em uma emboscada. Absalão fugiu para Gesur, onde ficou por 3 anos, sem ver o seu pai. Davi sentia saudades de Absalão, mas não o perdoou pelo seu crime. Joabe, o comandante do exército de Davi, intercedeu por Absalão e convenceu Davi a deixá-lo voltar para Jerusalém. Mas Davi não quis ver o seu rosto e o deixou isolado por mais 2 anos. Absalão era um homem muito bonito e tinha uma cabeleira abundante, que era o seu orgulho. Ele também era ambicioso e astuto, começando a conspirar contra o seu pai, buscando o apoio do povo. Ele se colocava à porta da cidade,
Atendia às pessoas que vinham buscar justiça do rei, fingindo ser bondoso e humilde, e dizia que, se fosse juiz, faria justiça a todos. Ele também beijava e abraçava as pessoas, ganhando a sua simpatia. Assim, ele roubou o coração dos homens de Israel. Depois de 4 anos, Absalão pediu a Davi permissão para ir a Hebrom, para cumprir um voto que fizera ao Senhor. Mas, na verdade, ele estava planejando um golpe de Estado. Ele enviou espiões por todas as tribos de Israel, para que, no momento certo, proclamassem que Absalão era o novo rei. Ele também levou consigo 200 homens de Jerusalém, que não sabiam de nada, e Aitofel, o conselheiro de Davi, que se tornou o seu aliado. Quando Davi soube que Absalão se rebelou contra ele e que a maioria do povo estava do seu lado, ele decidiu fugir de Jerusalém para evitar um confronto sangrento na Cidade Santa. Ele deixou apenas 10 concubinas para cuidar do palácio e levou consigo todos os seus servos, seus filhos, seus guerreiros e alguns amigos fiéis, como Itai, o Giteu e os sacerdotes Zadoque e Abiatar, com a Arca da Aliança. Davi subiu o Monte das Oliveiras, chorando e com a cabeça coberta, como um sinal de luto. Ele também soube que Aitofel estava com Absalão e orou para que Deus frustrasse o seu conselho. Deus ouviu a sua oração e fez com que Uzai, o arquita, um amigo de Davi, se fingisse de partidário de Absalão e entrasse na sua corte para contradizer os conselhos de Aitofel. Absalão entrou em Jerusalém e seguiu o conselho de Aitofel, de se deitar com as concubinas de Davi em público para mostrar que ele tinha rompido totalmente com o seu pai e para ganhar a confiança de Israel. Isso também cumpriu a palavra de Deus, que disse que Davi seria castigado por causa do seu adultério com Batseba. Aitofel aconselhou Absalão a perseguir Davi imediatamente, com 12.000 homens, e matá-lo antes que ele se reorganizasse. Mas Uzai, que estava do lado de Davi, propôs um plano diferente. Ele elogiou Absalão e disse que Davi e os seus homens eram valentes e experientes, e que não seria fácil derrotá-los. Ele sugeriu que Absalão reunisse um grande exército de todas as tribos de Israel e fosse ele mesmo à batalha, para esmagar Davi e os seus seguidores. Absalão gostou mais do conselho de Uzai, pois ele era vaidoso e queria mostrar o seu poder. Assim, Deus frustrou o conselho de Aitofel, que era bom, e confirmou o conselho de Uzai, que era ruim, para trazer o mal sobre Absalão. Uzai avisou aos sacerdotes Zadoque e Abiatar do plano de Absalão, e eles enviaram os seus filhos, Aimaas e Jonatas, para informar a Davi e aconselhá-lo a atravessar o rio Jordão para se afastar de Absalão. Davi e todo o povo que estava com ele passaram o Jordão e acamparam em Maanaim. Aitofel, vendo que o seu conselho não foi seguido e prevendo a derrota de Absalão, foi para a sua casa em Giló e se enforcou. Absalão passou o Jordão com todo o seu exército e escolheu Amasa, um primo de Joabe, para ser o seu comandante. A batalha entre Absalão e Davi aconteceu no bosque de Efraim. O exército de Davi, embora menor, era mais bem treinado e liderado, e venceu a batalha, matando 20.000 homens de Israel. Absalão, que tinha uma cabeleira muito grande, ficou preso pelos cabelos em um carvalho, quando fugia em uma mula. Joabe, o comandante de Davi, soube que Absalão estava pendurado no carvalho e foi até lá, e o matou com 3 flechas, contra a vontade de Davi, que tinha pedido que poupassem a vida do seu filho. Aimaas, o filho de Zadoque, e o etíope, um servo de Joabe, foram enviados para levar a Davi a notícia da vitória. Mas quando Davi soube da morte de Absalão, ele se angustiou muito e chorou, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, segundo Samuel 18. O luto de Davi abateu todo o povo, que tinha acabado de ganhar uma grande batalha. Joabe repreendeu Davi
e disse que ele estava desprezando os seus servos, que arriscaram as suas vidas por ele, e que ele parecia amar os seus inimigos e odiar os seus amigos. Ele aconselhou Davi a sair e agradecer e animar os seus homens, senão eles o abandonariam, e ele ficaria em uma situação pior do que antes. Davi ouviu a voz de Joabe, levantou-se e foi para a porta da cidade, e abençoou o seu povo. Depois da morte de Absalão, Davi voltou para Jerusalém e foi recebido com alegria pelo povo de Judá, que o escoltou desde o rio Jordão. Mas as outras tribos de Israel estavam ressentidas, pois tinham apoiado Absalão e não foram convidadas para trazer Davi de volta. Isso causou uma divisão entre Judá e Israel, aproveitada por Seba, um homem rebelde da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e disse: "Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel." Segundo Samuel 20. Então, todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, mas os homens de Judá permaneceram fiéis ao seu rei. Davi ordenou a Amasa, que nomeara como o novo comandante do seu exército em lugar de Joabe, que reunisse os homens de Judá em 3 dias para perseguir Seba. Mas Amasa demorou mais do que o tempo determinado, e Davi se preocupou que Seba se refugiasse em alguma cidade fortificada. Davi, então, ordenou a Abisai, irmão de Joabe, que perseguisse Seba antes que ele se escondesse. Abisai saiu com os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros. Eles encontraram Amasa em Gibeon, onde Joabe o matou com um golpe traiçoeiro no estômago, fingindo cumprimentá-lo com um beijo. Joabe assumiu o comando do exército e continuou a perseguição a Seba. Seba chegou até Abel-Bet-Maaca, uma cidade no norte de Israel, e se escondeu lá. Joabe e seu exército cercaram a cidade e começaram a atacar a muralha. Uma mulher sábia da cidade chamou Joabe e negociou com ele, prometendo entregar Seba se ele poupasse a cidade. Joabe concordou, e a mulher convenceu os moradores a cortarem a cabeça de Seba e a jogarem para fora da muralha. Assim, a rebelião de Seba terminou e Joabe voltou para Jerusalém com seu exército. Depois que Joabe voltou para Jerusalém, Davi ficou muito triste pela morte de Amasa, seu sobrinho, e pela rebelião de Seba, seu irmão. Ele se arrependeu de ter confiado em Joabe, que era cruel e desobediente, e de ter desprezado a Deus, que era fiel e misericordioso. Ele orou a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e prometeu obedecer aos seus mandamentos. Deus ouviu a oração de Davi e enviou o profeta Natã, que lhe disse: "Assim diz o Senhor: eu perdoei os seus pecados e não o castigarei como merece. Mas você terá que enfrentar as consequências das suas más ações. A espada nunca se afastará da sua casa, e você terá muitas aflições e inimigos. Além disso, o seu filho Salomão, que eu escolhi para sucedê-lo no trono, terá que lidar com muitas dificuldades e guerras por causa da sua desobediência. Ele construirá um templo para mim, mas não terá paz em seu reino. Somente o seu descendente, que virá muitas gerações depois, trará a salvação e a paz para o meu povo." Davi aceitou a palavra de Deus e se humilhou diante dele. Ele também procurou consolar Rispa, a concubina de Saul, que havia perdido os seus 2 filhos, e lhe deu uma parte da sua herança. Ele também honrou a memória de Saul e de Jonatas e mandou fazer um monumento para eles em Gibeá. Ele ainda fez um pacto de paz com os gibeonitas e lhes devolveu as terras que Saul lhes havia tomado. Davi reinou sobre Israel por mais alguns anos e fez muitas coisas boas para o seu povo. Ele derrotou os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, os amalequitas e outros povos inimigos. Ele também organizou o culto a Deus e preparou os materiais para a construção do templo. Ele também compôs muitos salmos que louvavam a Deus e expressavam os seus sentimentos. Ele foi um grande rei, mas também um grande pecador. Ele precisava de um Salvador,
assim como todos nós. Quando Davi estava velho e fraco, ele teve que enfrentar uma nova rebelião, desta vez de seu próprio filho, Adonias. Adonias se proclamou rei e contou com o apoio de Joabe e do sacerdote Abiatar. Ele fez um banquete para os seus seguidores, mas não convidou o profeta Natã, o sacerdote Zadok, nem o seu irmão Salomão, que era o escolhido de Deus para suceder a Davi. Natã avisou Batseba, mãe de Salomão, sobre o plano de Adonias e a aconselhou a falar com Davi para que ele confirmasse a sua promessa de fazer de Salomão o seu sucessor. Natã também entrou na conversa e confirmou a Davi o que Adonias estava fazendo. Davi então ordenou que Zadok, Natã e Benaia ungissem Salomão como rei, o fizessem montar em sua mula e o levassem pela cidade, tocando trombetas e gritando: "Viva o rei Salomão!" Quando Adonias e seus convidados ouviram o barulho, ficaram sabendo que Salomão havia sido ungido rei e ficaram com medo. Eles se dispersaram e Adonias fugiu para o altar de Deus para pedir misericórdia. Salomão poupou-lhe a vida, mas disse-lhe que se ele fizesse alguma coisa errada, seria morto. Davi, antes de morrer, deu alguns conselhos a Salomão e disse-lhe para ser fiel a Deus e para punir os seus inimigos, como Joabe e Simei. Ele também disse-lhe para recompensar os seus amigos, como Barzilai. Depois disso, Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou sobre Israel por 40 anos, sendo 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Olá, meus amigos! Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a história do rei Davi, um dos personagens mais importantes da Bíblia. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco mais sobre a vida desse homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. Davi foi um exemplo de fé, coragem, humildade, arrependimento, louvor e amor a Deus. Então, não percam tempo e inscrevam-se no meu canal, deem o seu like e compartilhem com os seus amigos. Agradeço muito a sua atenção e que Deus os abençoe. Até a próxima!